Sabe, às vezes a gente encontra umas imagens na Bíblia que são, uau, super fortes, né? Em 2 Timóteo tem uma dessas. É uma metáfora médica e bem pesada para falar do perigo que certas ideias falsas representam. A gente não está falando de um simples discordo de você, não. É algo que o texto descreve como uma coisa que se espalha e corrói tudo por dentro. Então bora mergulhar nisso para entender como essa metáfora funciona de verdade. E aí fica a pergunta, né? Palavras podem mesmo agir como uma doença? É uma pergunta forte. E o texto que a gente está analisando hoje basicamente diz que sim. E não é de brincadeira não, é de uma forma bem séria. Vamos ver como essa ideia toda se desenvolve? Ok, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa doença. O que é essa tal palavra como gangrena? Depois, vamos dar uma olhada num caso bem específico, com nome e sobrenome. Na sequência, a gente vai ver que até na hora de tratar tem uma armadilha perigosa. E para fechar, claro, vamos ver qual é a receita para a correção que realmente cura. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender a raiz do problema. Como é que palavras, meras palavras, podem chegar a ser tão destrutivas assim? E aqui está o centro de tudo. O texto é direto, a palavra dele se espalhará como gangrena. Gente, isso não é uma comparação qualquer. Tipo, é uma palavra ruim. Não. Gangrena é um negócio sério. É termo médico para necrose, para tecido morrendo, se decompondo. É uma imagem feita para chocar, sabe? Totalmente deliberada. E olha que interessante, se a gente for no original grego, a palavra usada é nosos. Basicamente significa doença ou infecção. E essa escolha não é por acaso, né? Mostra que não estamos falando de um problema parado, estático. Pelo contrário, é algo que age ativamente, que corrói e que avança sem parar, igualzinho a uma infecção que a gente deixa de tratar. Isso nos leva a pensar em 3 características bem claras desse tipo de palavra. Primeiro, elas são corrosivas, sabe? Vão desgastando, minando uma fé que era saudável. Segundo, são progressivas. Não fica na mesma, só piora com o tempo se ninguém fizer nada. E terceiro, e talvez o mais assustador, são contagiosas. Elas pulam de uma pessoa para outra e acabam afetando a comunidade inteira. Beleza, mas para isso tudo não ficar só na teoria, no campo das ideias, o texto faz questão de dar um exemplo bem concreto. Então vamos para ele, para ver como essa infecção espiritual aconteceu na prática. E aqui estão eles, Himeneu e Fileto. Não são personagens de uma parábola, não. São nomes reais, pessoas que foram identificadas ali, na hora, como a fonte, o paciente zero dessa infecção de ideias dentro daquela comunidade. E como foi que o erro deles aconteceu? Basicamente, em 3 passos bem claros. Primeiro, eles se desviaram da verdade. Não foi um tropeço, foi um desvio mesmo. Segundo, eles começaram a espalhar uma heresia bem específica, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, que era só algo espiritual e pronto. Isso, na prática, acabava com a esperança futura das pessoas. E qual foi o resultado disso tudo? A fé de muita gente foi simplesmente destruída. E a palavra que o texto usa para descrever esse dano, nossa, é muito forte. O termo grego é anatropousen, e isso não é só atrapalhar ou incomodar. O sentido é de derrubar, de virar de ponta cabeça, sabe? Pense em alguém virando uma mesa com tudo em cima. É esse o nível de bagunça e desestabilização que o ensino deles causou. Ok, então a gente já viu que o problema é gravíssimo. A solução parece óbvia. Tem que ir lá, confrontar e corrigir, certo? Bom, é aí que a coisa complica um pouco. Existe um perigo escondido no próprio ato de tentar consertar a situação. De um lado, a gente tem a missão, que é super clara, corrigir o erro. Mas do outro tem a armadilha, que é sutil, mas muito perigosa. A coisa toda virar uma briga, uma contenda cheia de ofensa pessoal. É muito, mas muito fácil mesmo perder o foco do objetivo e a conversa descambar para uma briga feia. E quando se cai nessa armadilha, as consequências são péssimas. Aquilo que começou como uma defesa da verdade vira uma briga de ego, uma disputa pessoal. O objetivo muda completamente. Não é mais curar, é só ganhar discussão. E o que isso gera? Amargura, ressentimento, frustração. Sentimentos horríveis. O texto chega a dizer que essa é a ferramenta mais eficaz do inimigo para prender as pessoas emocionalmente. Certo, se essa é a armadilha, como é que a gente sai dela? Ou melhor, como nem cair nela? É isso que a gente vai ver agora, na parte final. Vamos focar na receita médica correta, no método que realmente cura a doença, em vez de causar ainda mais estrago.
E o princípio que guia tudo é este aqui. O objetivo não é condenar, é restaurar. Isso muda tudo, né? É uma virada de chave na nossa mentalidade. O foco sai da punição pelo erro e vai todo para a restauração daquela pessoa, para trazê-la de volta para a verdade e para a saúde espiritual. Mas como se faz isso na prática? O método tem a ver com 4 qualidades, 4 características essenciais. E veja bem, não estamos falando de técnica de debate ou de retórica. Estamos falando de caráter. É ser gentil ou manso, é ser capaz de ensinar, é ter paciência, muita paciência e, o mais importante, instruir com gentileza até mesmo quem está se opondo. A palavra-chave para tudo isso é prautes, que a gente traduz como mansidão. Mas é muito importante entender o que isso significava no original. No grego, prautes não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é força sob controle. É ser gentil de propósito, especialmente quando se está sob pressão ou sendo atacado. É essa atitude que abre a porta para a cura de verdade. E só para reforçar, o objetivo final nunca é eu estava certo e você errado. Os alvos são muito, muito maiores. É que a pessoa possa se arrepender, que ela possa voltar a conhecer a verdade e, por fim, que ela consiga acordar e escapar daquela armadilha que aprendeu. É, no fim das contas, uma missão de resgate. Então, para resumir, o ponto crucial é este. A luta é contra o erro, contra a ideia e não contra a pessoa. O objetivo é sempre duplo. De um lado, eliminar a gangrena, a doutrina falsa. Mas do outro lado, e com a mesma importância, ganhar de volta, resgatar, restaurar a pessoa. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma reflexão para a gente levar. Quando a gente lida com um erro, com uma discordância, qual é a nossa motivação de verdade? É a vontade de ganhar a discussão, de provar um ponto? Ou é um desejo sincero de ver a outra pessoa curada, restaurada? Porque a resposta que a gente dá para essa pergunta, bom, ela muda absolutamente tudo.